Esse programa de hoje a gente foi buscar um convidado que realmente deixa claro na sua história que ele não é todo mundo. Isso parece frase de mãe, né? Quando a gente é pequeno, né? Mas todo mundo vai, mãe. Ô Wilson, mas aí a minha irmã aprontava e a bronca chegava pra todo mundo. Né? Ah, nesse caso serve para todo mundo. Então a gente quer receber aqui no estúdio da RTV, no espaço do Manascast, nosso querido Jefferson Chese. Boa noite, meu querido mestre Wilson. Meu grande amigo Johnny, prazer imenso estar aqui. Na realidade, vocês não foram buscar, vocês criaram. Eu sou cria do Wilson. Oh, meu Deus. Então somos dois. Ah, meu Deus. Que bacana. Ah, só não me pede para registrar, hein? Não, depois vamos pedir pensão, não é uma boa, Jefferson? Lógico, a ideia é essa. Daqui a pouco dá para pôr nascimento aqui? Na hora da bronca eu não quero não, viu? Na hora... Mas obrigado por estar aqui conosco. Eu vou pedir para que você se apresente para os nossos convidados. Aquela câmera é sua. Vamos lá. Quem é Jefferson? E se a gente está pronunciando correto, Chese. Então é chique. A pronúncia brasileira é Chiesi, mas o nome correto vem de família italiana. Então o CH italiano se pronuncia com som de Q. Então a pronúncia em italiano é Chiesi. Mas Chiesi tá aceito. É melhor do que X e Chaise. Não vamos pensar que é queijo, né? Também vai, Vamos pensar que é queijo. Como algumas pessoas me chamam. Então, Chiesi tá ótimo, tá excelente. Boa noite, pessoal. Jefferson Chiesi. Eu sou técnico em segurança do trabalho. Trabalho hoje com treinamentos corporativos e palestras. Só que eu estou me desenvolvendo, né? Por isso que eu falei que eu sou cria do professor Wilson. Eu estou me desenvolvendo na parte de desenvolvimento humano, primeiro para aprender para mim, para o meu desenvolvimento, e posterior eu estou conseguindo aí ajudar outras pessoas. Sou morador aqui de Mogi das Cruzes, tenho 47 anos e estou me aventurando aí como escritor. Muito bom, muito bom. Já vamos mandar um abraço aqui para o Wellington, não é? Wellington Nascimento e para Maria Luísa. Maria Luísa Forne Reis também está acompanhando a gente lá. Legal, um beijão aí que estão acompanhando. Aí. Aliás, a Maria Luísa ela é ginasta e é uma grande promessa. Vocês vão ouvir muito falar o nome dessas meninas, tá? Olha que Maria bacana. Luísa e Maria Eduarda. Olha que chique, Wilson. São duas ginastas que estão aí vindo com tudo. Elas são lá de Guarulhos. Olha que bacana. Olha, quem Ginástica sabe? tá em alta. Duas medalhistas olímpicas aqui sentando aqui no... E como que o Jefferson sabe da história dessas meninas? Elas são filhas da minha prima. Olha que bacana. Então, a gente está sempre junto. Estão acompanhando. Estão acompanhando. Jefferson, fala um pouquinho então dessa trajetória, né? Hoje você, né, se apresentou aí como palestrante, está entrando na área de treinamentos. E o que te levou, né, voltando nessa linha do tempo, a escrever um livro, contar a sua história de superação nesse livro? Porque até onde a gente... O Léo tá afiado hoje, até colocou já, hein? Grande beijo pro Léo, que tá aí a nossa consciência. A voz da consciência, o Léo. Mas é interessante falar, né? E eu conheço o Jefferson, não na época que pesava... 168 quilos. Caramba! 168 quilos. 168 Você sempre quilos. foi um gordinho? Sempre. Sempre. Eu, com 1 ano de idade, eu pesava 18 quilos. Tanto é que eu brinco que eu tive que aprender a andar com 6 meses, porque minha mãe não aguentava me carregar. Caramba! Com 11 anos de idade, eu pesava 93 quilos. Uau. E eu cheguei aos meus 41 anos com 168 quilos. 41 com 41 anos com 168 quilos. Tá. E como é que foi essa trajetória do Jefferson adolescente? Porque 40 anos, a gente não falava de bullying nas escolas, não tinha esse nome que tem hoje. Não, existia, o nome não, existia exatamente. com total força. Existia na prática. Total força. Como é que foi essa adolescência sendo Vamos assim lá. uma pessoa, não vamos falar gordinho que é pesado, né? Sim. Fofinha, né? Então, essa é uma das situações que eu tive que me desenvolver como humano e aprender a superar, a trabalhar junto com isso. Inclusive, essa e outras situações que me levou a esse desenvolvimento, eu estou contando no meu livro, que inclusive eu estou dando um de presente para vocês. Opa! Desculpa aí, viu, gente? Ó, desculpa aí, depois a gente fala para vocês como é que você adquire o seu. Com dedicatória, Legal. autógrafo. E o professor Wilson está sendo citado no meu livro. Espero que ele não me cobre direitos autorais. Eu quero royalties. Muito obrigado, Jefferson. E parabéns pelo bom gosto
de colocar cavalos na capa. Depois você explica pra gente, hein? Então vamos lá. Eu tive uma infância sem meu pai. Fui conhecer meu pai com 32 anos de idade. Então essa é uma das histórias que eu tive que me desenvolver como humano para aprender a lidar com isso dentro da minha cabeça. Então passei minha infância e minha adolescência com essa história. E então, respondendo a pergunta sobre a obesidade, eu sofri bastante. Só que nada disso que eu passei na adolescência, não só a bagunça que o pessoal fazia comigo, as zoeiras, né, vamos dizer assim, chegou a mexer comigo. Em um dos treinamentos que eu participei com o professor Wilson, ele contou uma parábola que eu usei essa parábola e uso em todas as palestras que eu faço, a parábola do cachorro, em cima do pallet com prego. Então, eu tinha prego na minha vida a vida inteira, só que esse prego não era ainda o suficiente para fazer eu mudar de lugar. Qual foi o prego que me fez mudar de lugar? A morte de um tio meu, que eu conto no livro também, tem até foto dele, que recentemente eu tinha conhecido meu tio. Quando eu conheci meu pai, aos 32 anos de idade, eu conheci o restante da família paterna. E esse tio era o irmão caçula do meu pai. Então a morte dele foi o que mexeu comigo a ponto de eu tomar uma providência e mudar radicalmente aí todo o meu destino, vamos dizer assim. Então quer dizer que durante a juventude, né, adolescência, juventude, fase adulta, você sempre levou muito bem essa questão. Levei bem, porque eu era um gordo ativo, não tinha comorbidades. Tá. Pela minha juventude, todas as comorbidades que eu tinha eram mascaradas. Quando deu 40 anos de idade, parece que o prazo de validade do corpo venceu. Sim. E aí começou a aparecer pressão alta. Minha pressão chegou a 19/10. Gordura no fígado, grau 3. Eu estava quase com cirrose. Não por causa de bebida, por causa de gordura. Porque gordura no fígado vira cirrose também. Varizes. Depois que eu emagreci, eu tinha problemas circulatórios. Minha perna inchava, ardia, queimava. Só que as varizes só apareceram depois que eu emagreci. Apareceram varizes na minha perna da grossura do meu dedo. Sim. O médico falou, foi a cirurgia mais longa que eu já fiz. Ele ficou quase 4 horas tirando varizes da minha perna. Caramba. Então tudo isso estava escondido dentro de mim. Só que isso só aflorou quando eu fiz 40 anos, porque até então era tranquilo. E aí aquela questão, é confortável, é gostoso, você beber o quanto quer, o que quer, comer o quanto quer. Eu, por exemplo, eu já parei de ser servido em churrascaria. Fiquei 2 horas comendo, o garçom parou de passar na minha mesa. Caramba! Rodízio de pizza, eu cheguei a comer 17 pedaços de pizza. Nossa. Então, assim, hoje eu enxergo que eu era desagradável para quem estava comendo do meu lado. É igual uma pessoa que fuma, e eu também fui ex-fumante. Eu parei de fumar há 23 anos. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Então eu podia usar a melhor roupa, o melhor perfume, que as pessoas do meu lado sentiam um mau cheiro em mim. Sim. Eu não percebia isso. Sim. As pessoas me falavam, só que eu ignorava. É igual você chegar hoje no balcão de um bar e falar para alguém que está bebendo lá, você está bêbado. Sim. Essa pessoa não vai entender que ela está bêbada enquanto ela não aceitar que ela tem um problema e que ela realmente está daquele jeito que estão falando. Jefferson, como se dava um pouco essa rotina sua atrelada à alimentação? Porque quando a gente vai falar de sobrepeso, normalmente a gente atrela única e exclusivamente à alimentação. Sim. Só que a gente sabe que tem alguns fatores, principalmente psicológicos, que afetam muito antes da gente atribuir somente à comida. O que você tem para trazer para a gente nessa linha? É assim, eu sou de família italiana com cearense. Sim. São 2 famílias que gostam de comer e ver as pessoas comendo. Sim. E se você não come, você está fazendo desfeita ou está doente. Para você ter uma ideia, Johnny, eu quando era criança, o dia que eu não queria comer, minha mãe me levava no médico, para o médico me receitar vitamina. Nossa. Eu passei minha infância tomando biotônico Fontoura. E eu acho que isso fez efeito no meu corpo por muitos anos ainda. Porque sim. Era com ovo de pata, não? Não. Porque eu tomava biotônico Fontoura batido com ovo de pata. E o meu irmão que está assistindo lembra que a gente tomava uma vitamina que chamava emulsão de Scott, que era óleo do fígado de bacalhau. Eu já ouvi falar desse negócio já, pelo amor de Deus. A foto era um homem com bacalhau nas costas. Nossa, é isso. Então eu tive essa questão, era cultura na minha família, comer bem. Então as pessoas achavam bonito, é aquela pessoa que o seu prato estava acabando a comida, alguém vinha e colocava mais comida. E eu passei nessa questão, achando que isso era o correto, isso era o bonito. E eu fui crescendo assim. Então eu sentava na frente da TV com um pote de sorvete de 2 litros, eu não parava de comer enquanto não acabava o sorvete. E eu tinha essa mania. E dentro do ambiente assim familiar, era você que tinha essa questão desse comportamento ou era geral? Geral. Era geral. Isso veio porque eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Como eu não tive meu pai, né, como presença. E tanto a minha mãe como a minha avó, tanto é que eu falei, quando eu era criança,
A minha mãe, o dia que eu não queria comer, ela me levava no médico, para o médico ver o que estava acontecendo comigo. Então era cultural em toda a família. Sim. Mas como é que foi então para a família nessa virada de chave? Porque você fala que você vira a chave aos 40 anos. 41 exatamente. Você passa pelo processo de virar a chave, educação alimentar, atividade física. Então como é que foi a família aceitar a sua mudança? A família não aceitou muito bem. Então eu entendi nessa época, graças também aos teus ensinamentos, Wilson, que quem tem que aceitar primeiro sou eu. E as pessoas não têm culpa daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Elas podem ter a opinião delas, mas sou eu quem decido se a opinião delas interfere nas minhas decisões. Então eu cheguei a um tempo me ausentar realmente de amigos, de família, porque eu sabia qual era o meu objetivo e o que eu tinha que fazer por mim. E a opinião dos outros não ia me levar para o lugar que eu queria ir ou onde eu tinha que estar. Então eu meio que me isolei. Depois que eu mostrei o resultado, aí todo mundo entendeu. Aí fez sentido para todo mundo e aí tudo voltou a ser como era antes. Hoje é o contrário. Quando eu vou na casa de alguém, eles me perguntam: o que você come? Legal. Como é que é a sua alimentação? Eu falo: não, gente, a minha alimentação é normal, é igual a de todos vocês, só que hoje eu me controlo, eu como pouco. Legal, só isso. Legal. Mas continua indo para a churrascaria? Vou na churrascaria, vou no rodízio de pizza, só que hoje eu tenho controle. Antigamente eu não tinha filtro. Legal. Hoje eu sei escutar o meu corpo, porque o corpo fala com a gente. E eu não dava ouvidos pro meu corpo. Quando você fala desse controle, né? É um controle atrelado à saciedade, é uma questão de um controle mais emocional. Que sugestão que você dá para quem está em casa e está nessa transição? Vamos lá. A psicóloga, ela me ajudou bastante. Uma coisa que eu tinha um receio muito grande era passar em psicólogo. Eu tinha uma questão comigo que se eu tivesse precisando de psicólogo é porque eu já estava meio atrapalhado da cabeça. Só que hoje eu entendo que não. Até o psicólogo precisa de psicólogo. Sim, sim. Então, ela fez um exercício, a doutora Raquel, mandar um abraço para ela se ela estiver assistindo a gente. Ela fez um exercício comigo para fazer eu tomar consciência de como era a minha alimentação. E isso serve para qualquer coisa, financeiro, profissional, tempo, tudo que você precisa, esse exercício funciona. Ela fez eu anotar tudo que eu comia e bebia durante uma semana. O porquê eu estava fazendo aquilo e o que eu estava sentindo naquele momento. Entendido. Depois de uma semana, quando eu voltei na consulta, que ela leu aquilo para mim, aquilo foi um divisor de águas e fez eu entender. Falei: caramba, eu não enxergava que eu estava fazendo isso comigo. E foi esse exercício, essa atividade que me fez ter uma conduta diferente com relação à minha alimentação. Sim, porque dentro do tema, né, Wilson? Você não é todo mundo. Hoje todo mundo está tomando, não é? Usando o Ozempic, não é? E aí, quando falaram do Monjaro lá, o Monjaro, eu pensei que era o pico lá, o Kilimanjaro. E eu falei: tá emagrecendo, ele tá treinando para subir lá. E aí, de novo, trazendo para essa questão, né? Você não é todo mundo, porque, de novo, esse é o caminho mais curto, não é? Sim. E se a gente pegar os exemplos que a gente já trouxe aqui em outros podcasts, da questão da rede social, você passa a ser todo mundo lá na rede social, né? Sim. E você quer ser todo mundo que está na rede social. Então, quando você traz essa questão de você tem que se destacar, conseguir se olhar, né? É como se você saísse e olhasse de fora e falasse: meu, quem que eu tô me tornando, né? O que eu tô me tornando? O que a mídia tá forçando que eu seja, que as pessoas ao meu lado querem que eu seja, mas quem verdadeiramente eu quero ser, né? É isso aí. E qualquer outro recurso, que nem eu consegui reverter a minha condição de saúde por conta de uma cirurgia bariátrica. Quando eu falo isso, as pessoas falam: você fez bariátrica, com bariátrica é fácil. Só que a bariátrica é uma ferramenta, assim como as pessoas estão indo para o Monjaro ou qualquer outra ferramenta, assim como eu já tinha tentado outras ferramentas. Eu já tomei shake para emagrecer, eu não vou falar o nome, né? Eles não patrocinam. Já fiz dieta de proteína, já fiz dieta de lua, já tomei medicamento também, sibutramina, só que nada resolvia. Por quê? Eu entendi que o processo não vai funcionar se eu não mudar a minha atitude, se eu não mudar a minha conduta. Por isso é que eu fui buscar o desenvolvimento humano com o professor Wilson. E o que eu fiz com o professor Wilson me ajudou assim, me fez enxergar como se tirasse um véu dos meus olhos.
eu já estava no processo, só que aquilo me fez incorporar e entender muito mais o processo. E isso me ajudou a ir além. Tanto é que eu acredito que o Wilson deve ter percebido alguma mudança do tempo em que eu fiz o curso com ele até hoje, porque eu poderia ter estagnado, mas eu estou indo, está tendo um avanço aos poucos, só que sólido, no sentido em que eu quero, no que eu mirei como projeto a médio e longo prazo. Se a pessoa não muda a conduta e o pensamento dela, ela volta a engordar. Falando em estatísticas em bariátrica, 92% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar. É verdade. Assim como essas pessoas que estão indo pela manada, tomando Monjaro, tomando qualquer outra coisa aí que acelera o processo de emagrecimento, vai emagrecer. Sim. Só que vão voltar a engordar, se a pessoa não mudar o pensamento dela. Então, mas é o que a gente fala muito no Manascast, a questão do comportamento, né? Porque tudo começa no pensamento, né? Que vai gerar ali um sentimento, que vai gerar um comportamento. E se as pessoas tentam inverter essa fórmula, não vai dar certo. As pessoas focam no comportamento, mas você tem que se antecipar no pensamento. Que é isso que vai gerar um comportamento futuro. É igual a pessoa querer ter sucesso antes do trabalho. Não tem como. Só no dicionário. Só no dicionário, né? E assim, Jefferson, durante esse processo você foi anotando as coisas, já almejando o livro, ou como que o livro aconteceu, esse registro importante aqui pra gente? Quando eu comecei a ter resultados, as pessoas, sabendo da minha história e conversando comigo, elas me falaram, nossa, sua história dá um livro, sua história dá um livro. Eu nunca tive a intenção de escrever um livro. Na realidade, hoje eu dou treinamentos na área de segurança do trabalho e fazer o que eu faço hoje também eu nunca imaginei fazer. Eu até brinco que fazer o que eu faço hoje é um plano divino, vamos dizer assim. E eu fui levado. Hoje eu já entendi que isso é uma missão e um propósito de vida e eu estou investindo nisso. Porque eu estou vendo que as pessoas vêm me dando retorno, mesmo pessoas que eu não conheço, elas vêm mostrando para mim que estão tomando a minha conduta como exemplo, os meus resultados, e eu sinto que isso é o que eu tenho que fazer daqui para frente. Eu nunca tive a intenção de escrever livro, mas quando as pessoas começaram a falar para mim que a minha história daria um livro, eu achei interessante. Quando, em um dos treinamentos que eu fiz com o professor Wilson, eu consegui identificar a minha missão e meu propósito de vida, por isso que eu falo que o treinamento dele foi um divisor de águas para mim. E a partir dali, tudo mudou. Eu queria buscar uma maneira de atingir o maior número de pessoas possível. E aí foi aonde eu falei, já que o pessoal está me dando essa dica, parece que isso não é só uma dica, parece que é um sinal. Então vamos investir no livro. Eu não tinha a mínima ideia de como escrever um livro. Então eu até conversei com a minha mãe. Me conta algumas histórias de quando eu era criança. Mas eu não sei contar. Não, grava aí, vai gravando. Na hora que você estiver cozinhando, liga o microfone do celular e vai gravando. Ela foi me mandando esses áudios. Legal. Alguma parte eu mesmo transcrevi. Outra parte eu ia escrevendo e anotando coisas aleatórias. E outra parte eu ia narrando, gravando. E aí a editora me deu esse auxílio, a editora que colocou tudo no papel, organizou as ideias, dividiu em capítulos, fez correção ortográfica, diagramação. Então eu tive um apoio muito forte da editora também nesse sentido. E aí o livro começou a tomar corpo. Legal. Só que isso foi um planejamento assim de formiguinha, né? Sim. E como é que foi a ideia de chegar neste nome? Minha mãe. Minha mãe, frase de mãe isso, quando né? eu era pequeno, eu era... A Dona Catarina, é isso? Dona Catarina. Ela tá lá assistindo. Ela, o Rogério Nascimento também. Rogério Nascimento, grande abraço. A minha mãe, quando eu era pequeno, ela sempre, quando a gente não tinha condições de fazer o que eu queria ou ela não achava certo, ela me podava. Mas você não é todo mundo. Não, mas todo mundo tá indo no Play Center. Na minha época não era Hop Hari, era Play Center. Não, mas você não é todo mundo. Não, mas todo mundo está comprando essa bicicleta, mas você não é todo mundo. E aí eu coloquei o título do livro, porque hoje eu uso essa frase para fazer o que eu tenho que fazer, mesmo não querendo. Então hoje eu me considero uma pessoa extremamente disciplinada, porque às vezes eu não estou com vontade de ir para a academia, mas eu preciso ir para a academia porque tem um motivo maior atrás disso. Assim como trabalhar, nem todo mundo está com vontade de trabalhar todo dia, mas qual é o motivo maior?
pagar a conta. Acho que é a grande diferença da motivação e da disciplina, né? Porque a gente não acorda todo dia motivado, mas se você tem uma disciplina, você tem algo que você está buscando, que você quer alcançar, a disciplina entra nesse momento. Nesses últimos dias de frio, 8 graus, 7 graus de manhã, você chega na academia, que horas? Eu costumo chegar às 5 horas da manhã. 5 da manhã. 5? É a melhor hora para treinar. Caramba, que disciplina. É a melhor hora para treinar. 5 da manhã, exatamente. Então, até na sexta-feira passada, eu estava na Guarda Miguel de Suzano dando uma palestra para os jovens, e um deles fizeram essa seguinte pergunta, né? Como é que a gente muda um comportamento? Ô, professor, mas como a gente muda um comportamento? E eu falei exatamente essa questão de você sempre tem que ter um objetivo claro, para que você veja se o seu comportamento te aproxima ou não desse objetivo que você colocou. Só que o grande ponto é você definir esse objetivo, que parece uma coisa simples, mas não é. Às vezes a gente sabe o que a gente não quer, mas é um desafio. O que eu quero? A partir do momento que eu quero, aí eu vou pagar o preço de acordar às 5 da manhã. Dizer que a gente acorda feliz, sorrindo? Lógico que não. Tem dia que você fala, vai pela força do ódio. Vai. Mas vai. Vai. Então, eu mando o café pra dentro, já tomo um pré-treino. E aí, quando eu sinto o corpo formigar, eu falo, agora é a hora. Exato. E aí tem um menino que inclusive na Guarda Amiga, ele me procurou no final e falou assim, eu e minha mãe assistem o seu programa. Olha que bacana. Por isso eu tava aqui no celular, porque Sim. ele me mandou uma mensagem, me perdão, eu não gravei o nome dele, porque eu queria mandar um abraço aqui, mas eu esqueci o nome desse menino. E ele me procurou no final da palestra para falar isso. Eu e minha mãe seguem o Manascast. Eu falei, olha que legal. Mas se você estiver assistindo, vai assistir de novo com a sua mãe, tá aqui a resposta de que muitos de vocês fizeram. O quanto que, primeiro, você não é todo mundo. No meio lá dos alunos, você não é todo mundo. Sim. Então é definir o que você quer e pagar um preço. Foi fácil, Jefferson? Não foi fácil, só que hoje eu sinto falta. Por quê? O próprio resultado vira combustível depois de um tempo. É igual um foguete. O foguete ele faz força para atingir a atmosfera. Depois que ele atinge, ele plana. Ele não faz mais força nenhuma. É a hora que você já está disciplinado a ponto de fazer por osmose, não perceber o que você está fazendo. Mas sabe o que é interessante na sua história? Que você fala assim, se a gente pega essa linha do tempo, quando você fala de antes de 40, você levava tudo isso muito bem. E você é uma pessoa que trabalha na área de técnica de segurança do trabalho. Há 15 anos. Há 15 anos. Então, antes dessa virada de chave, você já fazia isso? Já fazia isso. Subia em altura, entrava em espaço confinado. Com esse peso? Com esse peso. Dava treinamento de brigada, enrolava mangueira, desenrolava mangueira, corria com vítima. Sim. E o pessoal falava, tipo, olhava e falava o quê? Não falava nada? Então, eu acho que assim, pelo conhecimento que eu tenho, porque na minha área eu me considero uma pessoa com bastante conhecimento, eu acho que a minha dificuldade física e até o meu aspecto físico não eram um empecilho, porque as pessoas me viam de outra forma. É igual o Mário Sérgio Cortella. Se você olhar pelo shape dele, não é legal, mas o conhecimento dele é extraordinário. Então, eu acho que ele gera respeito por conta do que ele é, não de como ele é. Hoje, eu também gero respeito pelo meu aspecto físico. As pessoas, principalmente quem sabe da minha mudança, isso gerou um respeito e uma autoridade para quem me conheceu há 6 anos atrás, tremenda. Para quem me conhece hoje, vê uma pessoa normal, uma pessoa mais ativa, uma pessoa com condições de fazer o que eu faço. Mas nem sempre eu tive essas condições. E às vezes, para manter essas condições, quando eu estava obeso, eu me sacrificava ao extremo. Só eu sei, quando eu chegava em casa, quão inchado a minha perna estava, quanto de dor eu estava sentindo nas pernas, na coluna, mas eu estava ali, bonitão. Eu não esmorecia, vamos dizer assim. Depois que eu chegava em casa, que eu desabava. Você chegou a ter um diagnóstico do médico assim, olha, se você continuar assim, meu amigo... Não, o médico não chegou a me desenganar dessa forma. Incentivo? Foi um incentivo pela dor, né? Não chegou. Porque assim, o meu coração, graças a Deus, que era o mais avaliado, sempre foi muito bom. Apesar de tomar tanta porrada, mas estava ali. Sempre foi muito bom. Sim. Então, assim, o aspecto do fígado, que eu estava com gordura grau 3, isso era uma preocupação. Minha pressão arterial, depois de um tempo, até por conta da circunferência abdominal. Então, isso aí gerou outras preocupações. E a questão de varizes. Eu já cheguei a tirar as 2 safenas. Eu já cheguei a ter úlcera varicose na minha perna. Então, eu cheguei a ter uma cratera na minha perna que dava para ver o osso, por conta de problemas circulatórios. E dentro dessa questão, dessa transição, quando que você viu assim, caramba, mudei?
Foi o quê? Foi na hora que você subiu na balança? Foi na hora que você subiu no espelho? Foi na hora que você viu a questão dos seus exames médicos? Qual foi o primeiro resultado que você apreciou? Então, a cirurgia, ela faz uma mudança muito rápida na gente, né? Então, para você ter uma ideia, Johnny, eu emagreci 81 quilos em um ano. E era questão de mudança diária. Eu me olhava no espelho no dia seguinte e era como se eu tivesse acordado. Sabe aquele filme que você acorda no corpo de outra pessoa? Sim, sim. Era mais ou menos isso. Tanto é que eu tive que ter um trabalho psicológico muito forte junto com a doutora Raquel, porque eu tirava a roupa do meu corpo, eu estava acostumado a segurar minha roupa assim. Sim. De repente eu estava tirando a roupa assim. Eu falei, cara, mas essa roupa saiu de mim. Parece que eu estou segurando a roupa de uma criança. Era essa a questão, era diária. Mas eu comecei a perceber, por incrível que pareça, as pessoas vão até dar risada, por esse osso do meu braço, porque eu não sentia meus ossos. Caramba! Quando eu toquei meu braço, que eu senti meu osso aqui, eu falei, caramba, eu tô emagrecendo. E se fosse pelo viés da família, tá doente. Tá vendo até o ossinho, Tá vendo olha, até o tá ossinho. sem Então comer eu esse comecei menino. a sentir minha costela, a minha saboneteira, o meu osso do braço. São coisas que assim eu conseguia tocar e eu não sentia. Aí eu comecei a perceber que eu estava tendo resultado. Entendi. Que bacana, né? Acho que isso, a evidência de que eu atingi aquilo que eu estou buscando. Mas assim, não parou ainda, né? Não parou. Não, assim, a questão do emagrecimento já parou, porque a cirurgia, segundo o médico, ela tem um efeito no nosso corpo até 2 anos no máximo. Tanto é que eu faço acompanhamento periódico com todos os médicos, isso a gente não pode abandonar nunca. Isso é uma disciplina que a cirurgia nos obriga. Na realidade, toda pessoa precisa ter um acompanhamento médico periódico. Bom, você saiu de 160 e estabilizou em quanto? 168, eu cheguei a 87. E estabilizou em? Hoje eu tô com 105. Por enquanto é o peso que eu tô mantendo por mais tempo. Só que esses 105 quilos, eu tô com 80% de músculo e 11% de gordura só no corpo. Então, pelos números, tá excelente. Eu não queria voltar para os 3 dígitos. E que você é alto, né? 1,90 m. Até o Johnny, quando falou que o sarrafo subiu para 1,90 m, eu falei, caramba, ele me mediu. Mas a gente tem aqui uma... Numerologia. E dentro dessa questão do treino, o seu lance é exercício resistido, é puxar ferro. Meu lance hoje é hipertrofia, é ganhar músculo. Legal. Hoje eu sei que com a idade que eu tô, com 47 anos, eu não vou ser bodybuilder. Eu sigo bastante bodybuilder, tá? Admiro, pego bastante dica de alimentação, de exercício físico com eles, mas eu não tenho a ambição hoje de participar de concurso ou ganhar dinheiro com o meu corpo. Na realidade, eu faço isso mais por questões de saúde e a estética pessoal, né? Na realidade, a gente costuma brincar que a gente treina para gostar do que a gente vê pelado. Entendi? Então eu tô nessa vibe. Eu tô gostando do que eu tô vendo pelado, eu vou Não vai continuar. mandar nudes não, né, pô? Não, mas é uma transição incrível. E a hora que você começa a trazer, né? Sentir o ossinho do braço, a ulna, sentir a minha costela, volta pro título. Você não é todo mundo, porque tem pessoas que às vezes iam trazer outros indicadores, né? Então é muito bacana isso. E eu acredito que um fator que deve ter contribuído muito nessa transição a gente sempre tem que voltar para quem está pegando o programa de agora em diante entender que você se aceitava. Você é um cara que sempre foi de bem com você o tempo todo. E quando você resolve virar essa chave, você passou a aceitar o novo Jefferson, com uma saúde diferente. Vamos lá. Eu me aceitava até um certo ponto. Por quê? Eu tinha minhas dificuldades e eu tinha os meus problemas, tanto internos ou pessoais, que nem tem coisa que as pessoas veem, que é a questão estética, entalar numa catraca de um ônibus, não caber num assento, num ônibus ou no avião. Eu, quando viajava de avião, eu tinha que buscar um assento especial e nem sempre ele estava disponível. Essas coisas as pessoas veem, mas tem coisas que só o obeso passa que ele não curte muito divulgar, né? Sim. Quando na intimidade ou uma calça que rasga. Para vocês terem uma ideia, eu já interditei um brinquedo no Hop Hari. Um cinema 3D, aquele que o banco mexe, estava com mais ou menos umas 100 pessoas.
E de repente as luzes acenderam, a tela apagou. Pessoal, todo mundo vai ter que sair porque alguém quebrou uma cadeira. Quando um olha para o outro, quem era o único obeso da turma? Entendi. Não precisa nem falar o que aconteceu, né? Então, Nossa, então assim, esses tipos de constrangimento me afetavam. Tá. Só que eu não demonstrava. Então, para as pessoas, eu me aceitava. Só que isso me chateava. Só que era confortável para mim não mudar da minha condição. Então, eu até falo, né, que o que leva as pessoas a não tomarem uma atitude ou a desistirem daquilo que elas têm como objetivo são os 3 P's, que é prioridade, pagar o preço e procrastinar. E era tudo que eu fazia comigo. Porque era cômodo. Eu podia comer e beber a hora que eu quisesse, o que eu quisesse. E aí eu não tinha incentivo de ninguém. E isso juntava tudo e eu falava, tá bom, enquanto tiver assim, tá bom. Esses constrangimentos aí, amanhã passa. Lavou, tá novo. Toma um banho que chora no banheiro e tá tudo certo. Mas é interessante, né, essa questão, tipo, entra como meio que uma blindagem, né, Wilson? Porque é aquilo que você sempre traz, né? Está valendo a pena, está confortável para mim, né? É a história do cachorro, no prego, né? Por que o cachorro não sai daí? Porque eu prego o céu o suficiente para fazer ele gemer. Exatamente. Eu só gemia. Aí parava a dor, tava lá. Quando doía de novo, gemia, parava a Mas dor. nesse processo dessa mudança, como é que foi o apoio? Porque acho que é bacana a gente trazer essa questão, porque tem muita gente que talvez esteja passando o que Sim. você passou, mas não tem apoio. A cirurgia bariátrica pelo SUS, ela é possível? É possível. Mas possível. e a fila de espera? Deve ser? É imensa. É imensa. É Então imensa. você não consegue. Na época eu fiz, porque eu trabalhava no Senai, então eu tinha, graças a Deus, um bom convênio médico. Você conseguiu via Eu seu consegui convênio. Via convênio. Porque quando passa a ser comorbidade, o peso... Mesmo sendo convênio ou pelo SUS, você tem que ter um critério de aprovação, né? Então você tem que ter um IMC acima de 30 ou 35, se eu não me engano. Ou, se for abaixo disso, você tem que ter uma série de comorbidades Tá. para poder ser eleito aí para fazer a cirurgia. Para que as pessoas que assistam ou que tenham algum conhecido ou dentro Sim. da família entender que pode buscar via SUS, se você não tem um plano de Pode. saúde. Pode buscar via Não SUS. é tão simples, mas Mas é é aquilo de possível. você colocar essa meta e perseguir isso Sim. e ouvir você falando e os ganhos que essa pessoa vai ter. Assim né? como emagrecer sem fazer a bariátrica, também é possível. Sim. Tá? No meu caso, como eu tinha um bom convênio e eu fui colocado praticamente na presença do médico e eu fui já elegível para fazer a cirurgia, eu optei pela cirurgia até por conta dos problemas que eu tinha de saúde, pelas comorbidades que eu tinha. Mas mesmo, tenho medo de fazer cirurgia. Tem condições de emagrecer sem fazer a cirurgia. Assim como tem condições de fazer a cirurgia pelo SUS. Dá um pouquinho mais de trabalho. Essa é a grande questão. Sim. Você emagrecer sem a cirurgia, demora um pouco mais. Você tem que ter um pouco mais de disciplina. Você tem que ter um pouco mais de paciência. Porque o tempo é um pouco maior. Mas dá para fazer. O emagrecimento sem a cirurgia, ou se você quer fazer a cirurgia pelo SUS também. E mesmo pelo convênio, depende da disponibilidade da pessoa, pode demorar. Você falou muito do apoio que você teve da área psicológica, da sua psicóloga, Sim. né? Porque pós-cirurgia, você emagreceu, mas o teu cérebro ainda pensa como gordinho. Ele ainda tá com aquela, né? Ele precisa comer aquela quantidade porque ele ainda não entendeu essa mudança, o né? processo é assim, o que eu entendi do meu cérebro é como se fosse um HD de um computador, que eu tive que formatar esse HD e colocar configurações novas nele. Esse processo ele tem que começar antes da cirurgia. Então, a minha primeira consulta com o cirurgião foi em maio de 2019. A minha cirurgia foi dia 28 de agosto de 2019. Vamos fazer 6 anos, quinta-feira agora. Uau. Inclusive é o dia do lançamento do livro. Foi proposital. Legal. É um troféu, né? Sim, é uma grande conquista. Uma grande conquista. 3 meses e meio aproximadamente foi o tempo que os médicos tinham para me reprogramar na questão de alimentação. Então, tem gente que fala, tem que emagrecer para fazer a cirurgia. No meu caso, eu não precisei. O que eu precisei foi reaprender a comer. Reeducação alimentar. Porque se eu não aprendo a comer antes da cirurgia, depois da cirurgia eu posso colocar tudo a perder. Então eu tive que mudar minha mentalidade de gordinho para uma mentalidade nova.
Essa mentalidade muda assim em 3 meses e meio? Não. Confesso para vocês que mesmo depois da cirurgia, a cabeça ainda continua de gordo. Porém, com o novo organismo que eu estava, é mais fácil a gente manter ou mudar a nova mentalidade. Agora, se eu não tenho esse processo de mudança do meu corpo, porque se eu insistisse em comer muito ou comer coisa ruim, o meu corpo me dava sinais de rejeição. Sim. Se eu insistisse e aceitasse essa rejeição do meu corpo, suportasse isso e forçasse, o meu corpo ia se moldar à minha mentalidade antiga. Só que como eu aprendi a escutar ou a fazer a leitura do meu corpo, eu respeito. Então hoje o meu corpo fala para, eu paro. Então isso é um processo que demora. Pode demorar mais para uns ou pode demorar menos. Vai depender de como é a programação mental que a pessoa se permitiu fazer. Aí isso é o que ela quer importa para ela. Eu vi aqui no livro aqui que tem um capítulo falando Aprendendo com a Tireoide. O que você pode trazer de spoiler para a gente aí? Porque essa questão é uma questão muito comum, não é? A gente falar sobre a tireoide. O que acontece? No processo pré-cirúrgico, a gente tem que ser virado do avesso. E nessa brincadeira, eu descobri que eu tinha um nódulo na minha tireoide, do lado direito. O médico pediu um exame de um especialista, o meu cirurgião bariátrico, ele falou, você vai passar com o especialista de cabeça e pescoço para a gente ver o que é. E aí esse especialista de cabeça e pescoço pediu uma ultrassonografia e um puncionamento para saber se esse nódulo era maligno ou benigno. Deu no exame que era benigno. Então ele falou, vai fazer a cirurgia bariátrica e depois a gente trata esse nódulo. Só que eu fiz a bariátrica em agosto de 2019. Em 2020 veio a pandemia e ficou sem fazer cirurgia ou qualquer outra situação até mais ou menos 2021. Quando eu voltei no médico em 2021, esse nódulo tinha dobrado de tamanho. Uau. Aí ele falou, já que cresceu, vamos tirar. Marcamos a primeira cirurgia para junho de 2021. Inclusive tá as fotos no livro aí. Eu com o nódulo, a primeira cirurgia em junho de 2021, ele tirou só a metade que estava o nódulo. E aí com o nódulo em mãos, ele fez a biópsia. Viu que era um tumor folicular maligno. 2 meses depois, em agosto de 2021, ele falou, vamos fazer uma retirada total e já um esvaziamento do seu pescoço. Então ele tirou todos os nódulos que tinha no meu pescoço para evitar que qualquer coisa voltasse. Porque como deu um tipo raro, ele falou que tinha muita chance de dar metástase. Entendi. De voltar em alguma parte do meu corpo. E preventivamente, em fevereiro de 2022, eu tomei uma dose de iodo radioativo. Foi uma única dose. Eu acho que deu mais ou menos uns 5 ml de iodo radioativo, onde eu precisei ficar 3 dias internado no hospital no quarto de chumbo e mais 5 dias isolado na minha casa. Caramba! A médica, quando aplicou em mim, ela falou, agora você virou o sol. Quem tocar em você, você queima. Caramba! Uau. Aí a pessoa pergunta pra mim, qual foi a bebida mais cara que você já tomou na sua vida? Foi essa dose aí. 5 ml de iodo. 5 ml, foi caríssimo, caríssimo. E o convênio me reembolsou 10% só do valor. Uau. Mesmo sendo um bom convênio, pra você ter uma ideia de como é que é. Né? Então... Mas o que é interessante é essa força, essa resiliência que você tem, Jefferson, porque... Nessa época eu já estava com a minha mentalidade bem preparada, então eu não dei ênfase para o câncer. Eu passei pelo câncer como se eu tivesse passado por uma gripe. Porque aquilo que você alimenta cresce. E eu já sabia do meu potencial. Eu já tinha desenvolvido a minha capacidade de entender e projetar isso. Então, para mim, foi como se tivesse arrancado um dente, praticamente. É uma resiliência, né? E tomando 5 ml de iodo. 5 ml de iodo. A gente, com certeza, agora brinca com tudo isso, mas imagina realmente quanto de força mental, né? Como é que trabalhar o emocional para passar por tudo isso, né? Eu imagino que em alguns momentos você vê esse filme, quando você lê o seu livro, né? Sim. Porque você revive muitas das emoções que você passou. Tá? Então, acho que muitas pessoas que desistem no meio do caminho, no processo, é porque realmente não consegue ter essa força mental de conseguir se ver de uma maneira diferente, de acreditar que é possível, não desistir no meio do caminho, né? E ele, de fato, ele tem fã, porque aqui o Ronaldo Arthur já colocou. Ó, boa noite a todos, em especial ao amigo Jefferson Tise. Tô brincando. Mestre nas palestras e agora um autor de um livro excelente. Parabéns, amigo. O Ronaldo, grande abraço, Ronaldo. O Ronaldo é um colegaço.
Ele e o pai dele é uma enciclopédia. O pai dele trabalhou na área elétrica e indústria há muitos anos, já tomou choque de tudo que é lado, já teve acho que 7 paradas cardíacas. Cara, Tomando choque. Meu Deus. É um coração elétrico. O pai dele tem história para contar. mas é bacana, porque daí a gente vê de novo a questão da congruência, né? Porque o pessoal que está interagindo aqui traz, de novo, um viés de fã. Sim. Não é? Que é essa relação que você está construindo. O que é legal também é que assim, as pessoas que estão lendo o livro, elas têm me dado um feedback bacana. Muitas pessoas se identificando com a história ou da tireoide, ou da questão da obesidade, ou da questão da infância sem o pai. Então eu tenho conversado bastante com as pessoas que têm comprado o livro, elas estão me dando esse retorno. Parece que assim, o livro está chegando na mão de quem realmente precisa ouvir essas histórias. Legal. Mas não é só para se comparar e se lamentar. É para ver que tem pessoas que passam pelo mesmo que elas, só que tem uma forma de superar tudo isso. Isso que é o mais importante. O Wellington trouxe uma pergunta aqui, que daí, Wellington, eu vou até dar uma repaginada nela, porque o Jefferson comentou um pouco já sobre o papel da família nessa luta toda. Só que se a gente for ter família como aquelas pessoas de laço consanguíneo, não é? E a família que a gente escolhe, não é? Qual foi o papel da família que você escolheu para te acompanhar durante esse processo? Eu vou confessar que alguns amigos, até eu mesmo duvidava de mim. Então eu, antes de fazer todo esse processo, antes mesmo de conhecer o professor Wilson, eu não acreditava que eu seria capaz de tudo que eu já fiz na vida inteira e desses últimos 6 anos para cá. Alguns amigos, eles até tentam te colocar para cima, mas naquela questão de educação, sabe? Uhum. Pergunta como é que você tá, mas não a fim de te ajudar, só para ter um assunto para puxar. Mas outros realmente incentivavam. Hoje eu percebo que quem realmente incentiva é que já passou também por alguma questão de superação e sabe que é possível. Assim como eu faço com as pessoas hoje. Não é fácil, eu falo para as pessoas, não é fácil, mas é possível. E eu, às vezes, acredito mais na pessoa do que ela mesma, porque eu já passei por isso que elas passam. Mas a grande questão para as pessoas que estão assistindo a gente, está passando por alguma situação, acredita primeiramente em você. Não se baseia no incentivo das pessoas, porque nem todo mundo que está te incentivando realmente deseja a sua melhora. Muitas pessoas elas querem te ver bem, mas a maioria delas não quer te ver melhor do que elas. E quando você começa a mostrar algum resultado que vai superar essas pessoas, elas começam a agir de maneira diferente ou até mostrar o contrário. Então, você tem uma ideia, você tem um objetivo, acredita nisso e trabalha na direção do que você tem dentro do seu coração. Não fica esperando incentivo de ninguém, elogio de ninguém. Usa a sua própria evolução ou a sua própria superação como combustível. E isso é o que vai fazer você entrar naquela questão do foguete, né? Que ele Legal. Superou lá a atmosfera e ele já está planando. Mas o apoio familiar também existiu forte. Teve esse acolhimento. Só que aquilo que eu falei, Wilson, a minha família é de 2 tradições de comilança. Tá. Então, para ter o apoio familiar, primeiro eu tive que mostrar resultado. Entendi. Igual quando eu me tornei autônomo. Quando eu saí da CLT para me tornar autônomo, a família falou, puxa, mas você é louco, você tem casa para pagar, você é casado, você vai se aventurar a trabalhar por conta? Eu falei, vou, porque eu sabia do que era possível, do que eu já sabia, do que eu tinha de condição. Então, a família te apoia, mas te apoia, se der errado, a família fala, eu não te avisei, tá vendo? Isso é bom, isso é bom. Então, o que eu fiz? Eu parei de frequentar a casa de mãe, parei de frequentar a casa de tios, amigos, enquanto eu não estava mostrando nenhum resultado. Porque quando as pessoas viram o que eu me transformei, aí elas falaram, caramba, realmente você... Teve um colega meu que ele chorou na minha frente. Ele falou, eu não acreditava. Quando você falou que emagreceu, eu não acreditava. Desculpa, porque eu duvidei de você. Ele chorou assim, a lágrima escorria do olho dele. Falei, então, é isso aí. Não, e assim, né, Wilson? O único recurso que finda aqui para todo mundo é o tempo, né? Porque olha só. O tempo voa, né? E eu vi que o Jefferson trouxe aí algo aqui para a gente interagir, não é? Que é o método aprender ou é o que você tem para falar para a gente aí? O que acontece? Esse método, ele é composto de 8 etapas. Então, vou levantar aqui para o Léo dar um close aqui. Dá um zoom aí, Léo. Zoom. Ele está no livro.
Tá? Eu compartilho esse método no livro. Na palestra que eu faço, que chama Conquistando Resultados. Ah, legal. Aí, tá ó. aqui. Valeu, Léo. E esse método eu identifiquei que foi um processo que eu segui. Só que o mais curioso, muitas pessoas que têm algum tipo de conquista ou resultado seguem esse método. Só que às vezes a pessoa não enxerga. Certo. Até nos treinamentos que eu ministro, eu procuro ensinar a técnica. Quando você domina a técnica, você faz o que você quer na hora que você precisa. Sim. A partir do momento que você faz alguma coisa e teve um resultado, sem saber o que você estava fazendo, você conta com a sorte. E se tentar fazer de novo, você pode não ter o resultado que você esperava. Isso daí é um ciclo PDCA um pouquinho mais detalhado. Então, cada letra é uma etapa do processo. É como um acrônimo. Eu aprendi. É um acrônimo, né? Então, é aceitar, pedir ajuda, reconhecer, estabelecer, não ligar, disciplina, saber esperar e recomeçar ou reavaliar. Mas você já começa o método chutando a canela da pessoa. Porque quando você coloca o P de pedir ajuda, culturalmente, nós não fomos ensinados a pedir ajuda. Pois é. Pedir ajuda é para os fracos. Sim. Assim fomos ensinados. Mas hoje eu vejo, né, que pedir ajuda é para os fortes. É para os Pede fortes. ajuda quem é forte. Quem realmente. Então você já começa o método dando uma bica na canela da pessoa. Primeira coisa é aceitar. Então, eu tenho que aceitar que eu tenho uma dor. Que nem o cachorro em cima do prego. Enquanto ele não aceitar que aquele prego está fazendo algum mal a ele Mas não vai... aí eu vou contrapor de novo. Vamos lá. Porque aceitar, mas é aquela, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Aí é bom, né? Aí é tranquilo. Vou aceitar pra quem? Eu posso colocar a culpa é do Johnny. É, ué. A culpa agora é do Tarifaço. Exatamente. Cara. A Ucrânia ganhou a medalha de ouro. E ó, os caras estão em guerra. É o que a maioria faz, né? Então, eu entendi que... Até coloco no livro essa frase, né? As portas da mudança só podem ser abertas de dentro para fora. Antes eu ia numa loja de roupa, eu experimentava uma roupa, essa roupa não servia em mim. Eu falava isso, a roupa não servia em mim. Hoje eu entendo que era eu que não servia naquela roupa. Então, se eu entro numa empresa, eu não concordo com a cultura daquela empresa, eu falo, a cultura dessa empresa não é boa. Não, você que não está se adequando à cultura. Tem um monte de gente que trabalha naquela empresa há anos. Exatamente. Se eu estou num relacionamento e eu não concordo com o relacionamento que eu tenho, então eu é que não sou bom para aquela pessoa naquele relacionamento. Não é o relacionamento que não é bom para mim. Assim como amizades. Eu tenho um grupo de amigos onde eu me sinto deslocado ou me sinto mal perto deles, não são os amigos que são ruins. Eu é que não sou bom para aquela roda de amigos. Hoje eu enxergo dessa maneira. Se você tem um amigo que torce pro Palmeiras, se você não gosta do Palmeiras, não vai assistir jogo com ele, né? Torce certo com a titia Leila lá. Uma ótima gestora, Crefisa, não esquece da gente. Torce pro Santos. Mas tem tudo a ver, realmente. Mas por isso que eu trago sempre essa frase até nos meus treinamentos, porque as pessoas aprenderam a terceirizar demais. Então, a culpa nunca é minha, a culpa é sempre do outro. E eu acho que você trouxe muitas vezes na sua fala a questão da autorresponsabilidade, né? Gandhi tinha uma frase que dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo. É isso aí. E para eu ser a mudança que eu quero ver no mundo, eu preciso ter autorresponsabilidade, eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que abrir a porta da mudança, como você trouxe muito bem. E aceitar dói. Por isso que é melhor terceirizar. Então, aceitar dói. Então, acho que seu caminho, e que virou uma metodologia, acho que é fundamental as pessoas olharem para o momento que elas estão passando hoje, seja familiar, profissional, pessoal, religioso. Primeiro ponto é aceitar. Você está onde você escolheu estar. É isso aí. Agora, como o segundo item do seu método, pedir ajuda. Pedir ajuda. Quando a gente fala em pedir ajuda, Wilson, não é colocar em status do WhatsApp, Exato. não é colocar no Instagram. Sim. Porque isso não é pedir ajuda. Não. Isso é matar a curiosidade de um monte de gente que não está nem aí para você. Quando eu falo em pedir ajuda, é ver realmente quem pode te ajudar. Que nem numa empresa, vamos imaginar que fosse um treinamento corporativo. Quais as pessoas que pode
modificar essa condição? Quais os setores que pode colaborar para que essa situação, essa dor seja resolvida? No meu caso, quem foi que me ajudou? Psicólogo, nutricionista, médico de cabeça e pescoço. Então eu tive uma série de ajudas, mas eu precisei primeiro aceitar e ir até eles. E isso pode ser na vida profissional, na vida financeira, pode ser com algum vício, como eu tinha o vício com a comida, você pode ter um vício com bebida, com cigarro, qualquer outra coisa. Até, às vezes, prática de educação física pode ser um vício, né? Sim, tudo que é um excesso... Overtraining. Todo excesso esconde uma falta. Sim, mas aqui, quando conclui o método, aparece outra Quando palavra? você conclui o método, aparece a palavra recomece, porque isso é um ciclo. Então, eu cheguei no fim aqui, eu atingi o meu objetivo. Ah, então quer dizer que quando a gente vira aqui, vira outro? Vira Pode outra explicando frase. aí que eu vou virando aqui. Pode ir falando. Eu atingi o meu objetivo. Tem situações em que não precisa de manutenção. Que nem, por exemplo, vamos imaginar que alguém me procura e fala: Jefferson, eu quero que você me ajuda no seu método para eu ir para Disney. Legal. Vamos lá, vamos fazer o método, você vai para Disney. Precisa de manutenção para ir para Disney? Não, foi para Disney, curtiu, tirou bastante foto, guardou lá na memória, trouxe o que tinha que trazer, acabou. Agora, você compra um carro. Se você não faz manutenção, você compra uma casa. Você entra num cargo numa empresa. Se você não faz manutenção, que nem no meu caso, eu emagreci. Se eu não faço a manutenção do meu processo, eu corro o risco de voltar a engordar. Por isso que 92% dos pós-bariátricos, eles voltam a engordar. Porque eles não cuidam da manutenção. Eles depositam total confiança na cirurgia. Só que a questão da cirurgia é só 30%. Os outros 70% está na pessoa. E ela tem que entender que a responsabilidade do sucesso ou do fracasso é dela, não é do processo. E o que é muito bacana é que o método ele é registrado na Biblioteca de Registros no Brasil. Uau. Então, se você for lá na página 117, você vai ver que literalmente é um método certificado. Então, assim, Eu tive que validar parabéns, hein, para Jefferson? conseguir registrar esse método. Então, você tem que se inscrever depois, você tá terminando a pós, né? Eu comecei agora a pós de neuroliderança. Eu Então, terminei a formação. Valide a sua pós, faça o seu TCC, coloque o seu método, entendeu? Converse com o teu orientador ou em um mestrado e valide teu método na academia. Pode ser um caminho. Bacana. Entendeu? grande mestre Wilson sempre cutucando a gente, né? Ele é o prego? Eu sou o martelo. Às vezes eu tenho que ir lá e bater no prego para ver se o cara acorda. Sabe? Bom, Jefferson, mas eu acho importante o seguinte, dentro dessa trajetória toda e nesses minutos finais que a gente tem agora, esse reposicionamento, o Jefferson está à frente de uma empresa de treinamentos, né, de segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Faz segurança do trabalho. Agora ministra palestras também falando na área de conhecimento humano. Quem é esse novo Jefferson agora? As palestras eu faço desde quando eu iniciei a carreira como instrutor, então já há 15 anos, só que palestras voltadas para a segurança do trabalho. De 6 anos para cá, com o que eu aprendi para usar para mim e com o resultado que eu tive comigo e as pessoas vendo isso, muitas pessoas vêm me perguntando o que eu faço, como eu fiz. Igual aquela questão, né, do Globo Repórter. Vamos mostrar como é que ele se alimenta, como ele vive. Onde cresce, Onde cresce. o que come e como se reproduzem. O Globo Rural? Então eu decidi investir nessa parte. Falei, já que eu tô com essa condição e eu senti, né, que eu falei, eu descobri a minha missão e meu propósito de vida no curso que eu fiz com o Wilson. E eu decidi investir cada vez mais nessa questão. E eu estou migrando agora, né? Então eu não vou parar com o que eu faço, que é segurança do trabalho, mas eu quero fazer uma porcentagem maior do meu tempo essa questão do desenvolvimento humano. Não quero me tornar um coach, né? Vamos falar o nome, um Pablo Marçal, mas quem me procurar pedindo a minha ajuda, que eu tenha condições concretas de ajudar essa pessoa através do conhecimento que eu adquiri primeiro para mim. Então essa é a questão. Tudo que eu faço, tudo que eu peço para a pessoa fazer, já está validado em mim. Legal. Então não é uma coisa sem fundamento. E através disso, se ela fizer o mesmo que eu fiz, que nem tem gente que pergunta, o método funciona? Depende.
Funciona para mim. Agora, eu não sei se vai funcionar para você. Depende de você. Sim. Eu deixo bem claro isso para as pessoas. O engajamento da pessoa, né? O quanto ela vai estar comprometida. Né? E eu sempre tive um sonho. O Wilson sabe desde quando a gente se conheceu que o meu sonho é viver de palestras. Então, eu estou investindo cada vez mais nesse objetivo. Fazendo cursos de oratória. Me formei recentemente, fiz um curso de 8 meses de oratória. Que bacana. Né? Então, minha formatura, inclusive, vai ser agora dia 2 de setembro. Vocês estão convidados, vai ser lá na Feitoria da Cerveja. Ó, que chique! Mas lá não tem muita comida não, né? Vai ter uns petiscos. Os petiscos. Eu acredito que dentro do Manascast de hoje, a gente pôde, dentro de um método, dentro de uma história de vida, trazer pontos que são fundamentais para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, que conhece alguém que luta, né, com o problema de uma obesidade ou que luta com o diagnóstico de um câncer, que, como você trouxe muito bem, quando você recebe um diagnóstico de câncer, emocionalmente a pessoa se entrega já ali naquele primeiro momento por não acreditar ser possível vencer essa batalha. Então, acho que dentro de um método, dentro da validação, porque não é só um método, é um método aplicável e que você testou na sua dor e transformou isso numa mudança total de vida. Então, quando você traz esse acrônimo aprender, né, iniciando pelo aceitar e o pedir ajuda, acho que reforça o que a gente faz aqui no Manascast. O tempo todo a gente tem contribuído para as pessoas, a cada convidado que a gente traz aqui, na ideia de provocar as pessoas que elas precisam se mexer. Elas precisam buscar, elas precisam pedir ajuda, elas precisam acreditar. Então, acho que o Manascast sempre cresce a cada programa, por isso que a gente fala que o nosso sarrafo sobe, porque a forma a qual a gente está contribuindo com as pessoas, né, Johnny? Exatamente. E assim, Wilson, uma fala que o Jefferson trouxe muito hoje, esse contribuindo com as pessoas, mas é o que a gente trouxe desde quando a gente criou o Manascast, o significado que tem pra gente, não é? Todas as vezes que a gente está aqui, toda segunda-feira, Jefferson, a gente aprende algo, sabe? Então, para mim, para o Wilson, tem muito significado, não é? O Manascast por essa troca, porque é o que eu falo, o sarrafo só sobe por quê? A gente só traz pessoas aqui que vivem a congruência, sabe? O que as pessoas trazem, elas literalmente estão vivendo e aplicando na sua vida. E o principal, né? Sendo a diferença que elas querem no mundo. Então, assim, eu, de verdade, gostei muito de te conhecer, de conhecer a sua história e essa energia que você traz, sabe? Porque deu para ver que desde o primeiro slide que foi colocado ali pelo Léo, que tá num time top, Léo, de fato você tem inúmeros fãs aí. Então agora você já ganhou mais um. E depois eu quero até compartilhar um contato de uns amigos aí. Maravilha. O Delcio Honório, que é um cara que prepara fisiculturistas. Olha e aí, eu quero muito colocar vocês em contato aí, porque esse garoto é um garoto do bem. Acabou agora o mestrado dele também. Inclusive ele competiu no último final de semana. Olha. E aí, o irmãozinho de cor nosso, ele começou a dar aula na faculdade. E aí o que ele fala, ele faz. Congruência. Acho que essa é a grande palavra. É isso aí. Se as pessoas quiserem encontrar o Jefferson, onde é que elas encontram? Onde a empresa do Jefferson, como que eles... Fala aí para a audiência. Vamos lá. O Jefferson tá no Instagram como @jchiese, ou se você pesquisar lá Jefferson Chiese, você vai encontrar. E a minha questão profissional hoje, que é treinamento em segurança do trabalho, é Avante Treinamentos e Segurança do Trabalho, que está lá também como @Avante Treinamentos. Tem LinkedIn, tem Facebook, tem canal do YouTube, para quem quiser conhecer o canal do YouTube lá da Avante Treinamentos, tem bastante vídeo bacana, dicas de segurança. Aliás, será que dá tempo? Vocês falaram no começo sobre uma empresa de segurança que deu dicas de segurança. Eu também fui da área de segurança patrimonial e pessoal. E eu queria acrescentar com uma dica interessante. Pega no celular e vê se você tem nos seus contatos colocado parentesco. Tipo mãe, pai, irmão, primo. Não coloca só o nome da pessoa. Porque quando alguém pegar teu celular desbloqueado, eles vão ver que o teu parente é mais fácil de ser... te tirar dinheiro. Falar, sequestrei teu filho.
Então, isso é uma dica que eu aprendi em um dos treinamentos de segurança que eu fiz. Tirar nome de parentesco da lista de contatos. Ou coloca o parentesco com o nome de um inimigo. O nome da sogra? Mas a minha sogra é gente boa. Jefferson, pra gente fechar, que mensagem você deixa? Vamos lá. Bom, todo mundo tem uma dor, todo mundo tem um objetivo, quer conquistar um resultado. A gente só tem condição de atingir esse objetivo, conquistar esse resultado, quando a gente entende que isso é um equilíbrio. A gente nunca pode pecar pelo excesso. A gente tem que entender que conquistar resultados, ela é uma mistura de disciplina, de proatividade, e você também tem que ter flexibilidade para desviar de pequenos obstáculos, mas nunca deixar de seguir o teu objetivo. Você pode buscar outras maneiras de atingir o seu objetivo, nunca abandonar o seu objetivo. Então essa é a grande dica que eu quero passar aí para os telespectadores, ouvintes aí do Humanascast. Vamos lá, Wilson. Eu falo, vai você. Pessoal, não esqueçam, por gentileza, de curtir, compartilhar, comentar e de seguir o nosso canal aí, para que toda segunda-feira a gente possa estar aqui com o sarrafo lá em cima, não é, Wilson? Exatamente. Se prepare, porque segunda-feira que vem a gente vai falar de um tema, né? Falando de mês de agosto, né? Violência contra a mulher. A gente vai trazer aqui 2 profissionais que vão abordar esse tema. Fica a dica, já compartilha que vai ser incrível, hein? Com o sarrafo lá em cima, pessoal. Ótima noite, tudo de bom para vocês, Jefferson. Muito obrigado. Obrigado, Deus te Jefferson. abençoe. Até a próxima. Valeu, Léo.